Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31 em diante. Onde diz aqui, irmãos, cântico de vitória, Deus é por nós. Amado e amado. Glória a Deus. Ele está colocando Todos acharem, vamos fazer a leitura. Na ajuda de Deus, e aqui do Espírito Santo. E diriam, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, ele também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Glória a Jesus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. Todo dia fomos sepultados como ovelhas para o matador. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. De aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra dessa noite, irmão, o horário está bastante avançado. Glória a Deus. Para resumir bastante o assunto da palavra, cântico de vitória, Romanos 8, 31. Essa carta endereçada aos nossos irmãos de Roma na época, feita por Paulo. Eles falam Saulo, outros falam Paulo, e alguns dizem que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo, mas isso também, irmãos, não é verdade. Saulo, ele tinha dupla cidadania, então, romano e grego. Então ele tinha dupla cidadania. De uma cidadania era Saulo, na outra ele era Paulo. Então, esse era o nome dele, por ter dupla cidadania, e isso contribuiu muito para o Evangelho. Porque o Senhor Jesus falou para os discípulos que eles ficassem em Jerusalém, os irmãos conhecem a história, e eles foram revestidos do Espírito Santo, e eles começaram a pregar o Evangelho, começaram a anunciar a salvação ao povo, mas eles, irmãos, começaram a ser limitados, porque eles tinham que lidar com o povo romano, e era difícil naquela época, o romano dominava. E aí esse homem chamado Paulo, que era o homem perseguidor da igreja, o homem que tinha a carta dos maiorais do sacerdote, nós vemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, que nosso irmão Estevão, nosso primeiro diácono, né, ele foi apedrejado porque ele falou que Deus não habitava em templo feito pela mão de homem, que o templo de Deus é o coração do homem e da mulher. Né? Então, eles apedrejaram ele, e um dos responsáveis que estava lá quando estava apedrejando ele, era esse homem chamado Paulo. Então, esse Paulo, ele tinha uma força, ele tinha uma vontade de fazer a vontade de Deus, mas ele não estava fazendo a vontade de Deus. Ele tentava seguir a lei de Moisés, a lei dos homens, em cima da graça que era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, ele, cumprindo a lei, perseguia a igreja, não cria no que Deus tinha mandado o seu Filho, que seu Filho veio para resgatar a igreja. Então, ele perseguiu, irmãos, a igreja, começou a perseguir o povo, ele tinha cartas dos maiorais, então ele entrava na cidade, ele batia nos homens, ele maltratava, arrastava as irmãs pelo cabelo, ele fazia o que ele queria.
Até o momento que o Senhor deu um basta nele. Né? Até o momento que o Senhor deu um basta nele. E um dia ele indo com carta dos maiorais, pronto para perseguir a igreja. Naquele dia o Senhor falou: chega, hoje eu vou encontrar com você, rapaz. Hoje eu vou te converter a tua alma. E você vai passar a sofrer. Você pode perseguir? Você vai ser perseguido. Glória ao nome santo de Deus. E cercou ele, irmão. E um resplendor muito grande veio. E ele caiu, não sabia se é do cavalo, se é do cabelo. A Bíblia não fala. Mas certo que ele foi por terra. E quando ele foi por terra, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Glória a Jesus. E por quem é, Senhor? Ele entendeu que era uma divindade, era algo superior que estava ali. Ele falou: eu sou Jesus. Por que você me persegue? Mas peraí, vamos no texto. Por que Paulo não tinha como perseguir Jesus se Jesus estava na glória de Deus? Ele já tinha subido para o Pai. Mas Jesus disse que quando persegue, é um dos meus pequeninos persegue. Eu também. Estava perseguindo a igreja, eu estava perseguindo Jesus da mesma maneira. Então Jesus converteu o coração dele e falou assim: então a partir de agora você não vai enxergar, você vai ficar cego. Ele ficou cego. Se batendo para lá, para cá, guiado pela mão dos outros. Pensa bem, irmão, homem poderoso, mandava, desfazia, executava, daqui a pouco já não sabia onde estava, mas não enxergava mais nada, porque o poder de Deus veio sobre ele. E ele entrou na cidade, Deus mandou Ananias, Saulo, um homem muito bravo, está lá, precisa que você vá e fala com ele. Mas, Senhor, que eu preciso falar que esse homem é terrível. Ele entra na cidade, ele executa, ele faz isso, faz aquilo. Dá para entender que Deus falou assim: não, já avancei, ele pode ir lá, que está que nem o velhinho, estou esperando. Chegou lá, não foi batizado. Saulo, Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, põe a mão sobre a cabeça dele e ele voltou a sua visão. Paulo deu mão, irmão. Tanto que nós chegamos a essa palavra aqui do lado dele. Né? E ele entrou na cidade, logo ele foi pregando, anunciando Jesus Cristo, anunciando o arrependimento, todo mundo com medo dele, achando que ele estava mentindo. Os irmãos podem ler, está escrito aqui. Eles achavam que ele estava fingindo. Pedro, os demais ficaram meio assim com ele. Todo mundo: não pode esse homem aí. Mas Deus, ele converte o pior, ele escapa o pior. O que você acha que não dá mais, que não tem mais jeito? Para Deus tem, ele vai lá, cata, dá uma torcidinha dele, modela ele, cata ele e fala assim: ó, a partir de agora você vai me servir de espírito em verdade. Glória. Outros irmãos que estão no nosso meio aqui, irmão, que não dá nem para contar o passado. Mas Deus falou isso como Paulo. Encontrou no caminho, disse: a partir de agora você não é bravo mais, você não discute mais, você não carrega com a arma da cinta mais. Glória ao nome santo do Senhor. A partir de agora você vai ser pescador de homem. Glória ao nome santo, você vai ganhar alma, você vai brigar com o adversário por causa das almas. Quantos estão aqui que eram assim, que hoje servem a Deus Espírito em verdade? Então esse homem começou a escrever muita carta, passou a ser perseguido. Ele perseguia, mas ele passou a ser perseguido. Então, a maioria das cartas que ele escreveu foi dentro de uma prisão. E ele fala uma parte assim, que ele dá graças a Deus, que as prisões dele contribuíram para o Evangelho. Que através das prisões dele, o Evangelho cresceu. Um certo dia, um homem, chamado Onésimo, escravo, fugiu do seu senhor, chamado Filemão. E quando ele era um escravo, naquela época era natural, irmãos, que até os cristãos tinham escravo. Ele fugiu do seu senhor e ele levou alguma coisa, não sabemos o que não está escrito na palavra. Mas ele fugiu do seu senhor e na sua fugida ele encontrou com Paulo. Paulo pregou o Evangelho e ele converteu. Paulo falou: agora é o seguinte, né? Agora você faz o seguinte, agora você volta para trás, você é cristão agora. Agora você volta para trás, porque você fez com o teu senhor e se apresenta diante dele e diz que você é cristão agora. E eu estou mandando uma carta aqui para ele, dizendo para ele: antes ele era um escravo, agora você recebe como um irmão na fé, igualdade. Glória ao nome santo do Senhor. Agora não fora, irmão, se ele foi perdoado, mas por certo ele foi perdoado. E Paulo falou assim: a dívida dele coloca na minha conta que eu vou pagar. Você está vendo o amor dele pelo Evangelho? O amor por uma alma. Agora, quando tem valor, uma alma para Deus, aleluia, e para nós, e a nossa alma tem valor para Deus. Então esse homem, ele, irmão, foi trabalhando muito, contribuiu muito para o Evangelho. E essa carta aqui, ele manda aos romanos. Se levantou uma igreja em Roma, ninguém sabe até hoje, irmão, quem foi o fundador da igreja em Roma. Se foi, como fala para Pedro, fala tanta coisa, mas a Bíblia não diz para nós.
Eu até acredito que não foi Pedro. Porque se Paulo manda uma carta aconselhando Pedro, Pedro logo se levantaria contra ele, né? Você apaixonei com Jesus, você quer me dar conselho? Né? Mas então, eu acredito que não foi Pedro. Não sabemos que a Bíblia não diz, mas Paulo descobriu que tinha uma igreja e endereçou uma carta para ele. E numa parte aqui diz assim, olha, vocês sabem que eu desejo muito ter com vocês, mas eu tenho sido impedido até agora por causa das minhas aflições. Ele era impedido por causa das prisões dele, porque ele não conseguia. Mas ele, mesmo dentro da prisão, ele levantava quem estava solto. E essas vezes é a palavra que nós temos que ter na nossa boca. Alavancar quem está desanimado, ajudar quem está aprovado. Glória ao Senhor. Ele mesmo, às vezes, nós dentro de uma prisão, está entendendo a palavra? Agora, muitas vezes, dentro de uma prisão, caso no cativo, glória, tem que ter palavra para libertar alguém do cativeiro. Glória ao Senhor. E ele tinha essa palavra na sua boca. E ele manda essa carta para os irmãos de Roma. E fala assim: olha, eu quero ir junto, quero ver se consigo logo estar junto com vocês, a fim de, quando eu encontrar vocês, repartir algum dom com vocês também. Glória ao nome santo do Senhor, porque a igreja crescia, irmão. Embora tinha perseguição, tinha as lutas, mas a igreja não parava de crescer no começo. A igreja cresceu muito. Então ele começou ali a contar alguma coisa para eles do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo. Então, o primeiro relato que ele fez, irmão, ele falou da queda do homem. Quando fala queda do homem, fala queda da mulher, queda da humanidade. Ele começa a contar que o homem se perdeu. E que o homem caiu diante de Deus e não tinha mais direito da vida eterna. Mas lá na frente ele fala que pelo homem entrou a morte e o pecado, mas por outro homem entrou a salvação e a vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Então ele vem relatando isso, irmão. Diversos assuntos. A carta é muito grande. Ele vem relatando isso à igreja. E quando nós chegamos aqui nessa parte que nós estamos vendo aqui, ele já estava, irmão, animando a igreja. E dizendo para a igreja aqui o seguinte: igreja, nada pode parar vocês. Nada pode desanimar vocês. Ninguém pode separar vocês do amor que está no Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Se vir os ânimos, vocês não desanimam. Se vir a perseguição, vocês continuam firmes. Glória ao nome santo do Senhor. Se vir a falta de comida, vocês continuam firmes, porque nada pode separar vocês do amor que está em Cristo Jesus. Amado. Quem vai poder separar eu, irmão? Você e nós. O amor que nós temos com o Senhor e o amor que Ele tem por nós. Será uma prova? Não. Será uma perseguição? Não vai para nós, vamos continuar amando Ele. Porque nós não amamos Ele por benefício. Não amamos Ele por que Ele dá, nós amamos Ele por que Ele é. E pelo que Ele já fez. E pelo que Ele vai fazer, que é dar a vida eterna para nós lá na sua glória. Então Paulo se preocupou com esse assunto, irmão, de animar a igreja. Nós vemos aqui, ó. Aquele mesmo que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Glória ao nome santo. Apenas entrando numa preocupação, se preocupando com tanta coisa. O dia da manhã, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Não sei o que fazer. O desespero começa a tomar conta de nós e nós esquecemos de nosso irmão Deus. E colocamos aquela coisa à nossa frente como uma barreira mais grande do mundo. Meu Deus, eu não consigo passar do outro lado. Agora você não consegue mesmo. Mas isso todo poderoso aqui, ó, que ele venceu o céu, ele venceu o inferno, ele venceu todas as coisas, ele passa por onde ele quiser e ele faz o que ele quiser. Mas nós temos que ter confiança e acreditar nele. E dizer para a nossa prova que Deus, Ele é maior do que a nossa prova. Ele é maior do que a nossa aflição. Ele é maior do que a nossa angústia. Ele é maior do que a nossa depressão, que às vezes nós estamos tomados por uma depressão que quer nos desanimar, quer nos diminuir, quer nos separar, quer nos entristecer, para fugir de longe da presença do Senhor. Hoje eu não quero ver nada, hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu só quero entrar numa cama, tampar as cortinas, apagar a luz, glória ao santo do Senhor. Mas o Senhor me diz hoje por essa palavra: não vai ser essa depressão que vai te separar do meu amor. Eu te amo na luta, eu te amo na prova, eu te amo dentro do teu quarto escuro, escondido, aonde ninguém consegue enxergar, eu te enxergo lá. Glória ao nome santo do Senhor. Nada disso vai te separar. A perseguição? Por que está sendo perseguido? Senhor, eu tenho vontade de fazer a tua vontade. Eu faço, cada vez que eu faço a tua vontade, eu sou perseguido. Bem-aventurado. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus falou: bem-aventurado vocês são.
Quando alguém perseguir vocês por causa do meu nome. Glória ao nome santo do Senhor. Então, se nós passamos prova, e se nós passamos luta por causa do nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Ele falou que nós seremos bem-aventurados por nós passar prova por causa do nome dele. A nossa aflição da vida nós temos, irmão. A nossa prova, como Deus pela boca do servo Deus que testemunhou aqui, a prova nunca vai acabar. Se alguém um dia falou assim, não, a partir de hoje não vai ter prova, mentiu por você. Aleluia, glória ao santo do Senhor, porque a palavra diz assim, olha, o Senhor Jesus diz assim, olha que eu vos enviarei como ovelha para o matadouro, glória ao santo do Senhor, e todos os dias procuram tragar a nossa vida e tirar a nossa vida, mas tem uma coisa, como nosso tal sumo pastor e sacerdote Jesus Cristo, que nos cuida, que nos livra do perigo, vem a morte, ele está lá pronto para nos ajudar. Glória ao nome santo do Senhor. Então, Paulo, irmãos, a palavra vai encerrar. Paulo, ele se preocupou em dizer essa notícia para a igreja. Não sabemos se ele chegou um dia a encontrar com a igreja que ele queria ver. Mas o recado foi dado, como o recado está sendo dado por essa palavra aqui hoje. A igreja estava lá, no começo da igreja, longe de Paulo, mas Paulo tinha uma palavra amiga na sua boca para aconselhar. Hoje não temos mais Paulo, irmão, que possa nos dar uma direção e que possa nos levantar no meio da nossa prova, da nossa luta, mas nós temos Jesus Cristo que é maior do que Paulo, que vai nos levantar, que nos levanta no meio da nossa tempestade, glória ao santo do Senhor, que nos levanta no meio da nossa prova, da nossa fragilidade, seres humanos, réis humanos, a tua pecador que era a todo momento, mas a todo momento Deus ressuscita, pega na nossa mão, levanta nós e diz, filho, você é fraco, tua língua não aguenta, mas pega na minha mão que eu vou levantar, vou te guiar, aonde você passar, eu estou junto com você. Glória a Deus. O Senhor Jesus vem andando, irmãos, por cima do mar, e os discípulos, olha, eu vou despedir a multidão, vocês pegam o barco, vai tocando o barco aí. Lá nas altas horas, a tempestade brava, o Senhor Jesus vem andando por cima das águas, como se fosse um tapete, assim, andando por cima das águas. Logo o povo viu que era um fantasma. O Senhor falou, não temo, sou eu. Não é o fantasma, sou eu. E Pedro olhou e falou assim, mestre, se é o mestre, então permita que eu vá lá, que encontro com o Senhor. Ele falou, então vem, Pedro. Pedro foi. E Pedro começou a andar por cima das águas igual o Senhor. Mas veio o vento que incomodava Pedro do lado. As ondas que começaram a subir. Glória ao nome santo do Senhor. E Pedro começou a se preocupar com aquele vento, se preocupar com aquelas ondas, olhou para o fundo, olhou que podia afundar, começou a se preocupar. Ele tirou o olho do Senhor Jesus que estava na frente dele e olhou para o lado. Logo ele começou a afundar. Glória ao nome santo do Senhor. Ele perdeu o foco que era o Senhor Jesus e ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, Pedro era pescador. Sabia nadar, pescador. A palavra relata várias partes que Pedro mergulha dentro da água. Mas Pedro não lembrou que sabia nadar. Do que ele lembrou? Senhor, me socorre que eu vou perecer, Senhor. Glória ao Senhor. Naquele momento o Senhor pegou na mão dele. Você está entendendo a palavra? Aleluia, glória. Sinto Deus para pregar essa palavra, glória. Receba a mão do Senhor hoje, pegando na tua mão, glória. Você não consegue, mas Deus vai te levantar dessa prova. Deus vai te levantar do foco que você sentou, da cinza que você sentou, glória. Você se vestiu de saco, fez que nem nós, sentou na cinza e não sabe por que caminho que Deus está, mas Deus diz: hoje eu te levanto dessa cinza, porque eu sou o Senhor que está. Pegou na mão de Pedro e diz assim: por que temeis, homem de pouca fé? Glória. E a palavra diz que ele entrou no barco e houve grande bonança. A festa chegou, porque o dono da festa era Jesus Cristo. A alegria tomou aquele povo. Eles cruzaram para o outro lado, feliz junto com o Senhor. Chegou lá, muita obra, muita maravilha aconteceu e ficou registrado para a nossa vida. Então, essa é a palavra de hoje. A nossa vitória nós receberemos na mão do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Prova, vamos ter. Como nós falamos, o Senhor Deus relatou aqui, falando um testemunho. E a palavra também diz que a prova ela nunca acaba. Eu costumo dizer que a prova é a muleta do crente. Se faltar a prova, a palavra se distraindo, fazendo que nem Pedro. Faltou a prova, nós vamos olhar para o lado. Mas a prova tiver, nós olhamos para frente. O autor consumador da nossa fé. Opa, sozinho eu não consigo,
Senhor tem pesado, Senhor. Olha o joelho na terra, agora você não é assim, irmão. Às vezes quando a coisa está muito boa, está muito tranquila, nós ficamos meio distraídos, que nem Pedro. Agora estamos pensando no Senhor. É quando a coisa dá uma rochada agora, não é isso, meu irmão? Dá uma rochada assim, nós pensamos que nós falamos aquele cantinho que nós temos especial. É o cantinho especial que nós temos, né? A irmã com o Belzinho, lá no Ministério do Senhor, ela com o Belzinho dela, fala que Senhor, com piedade, Senhor, tenha misericórdia, olha que eu estou passando, o irmão quietinho no cantinho, clamando ao Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Mas nesse momento nós não distraímos, porque nós sabemos que se nós distrair, algo não acontece, glória ao Senhor. É por isso que o crente sempre carrega a prova junto com ele. O crente tem que ser provado, glória ao Senhor, para lembrar que Deus existe na vida dele. Agora, se nós entrarmos no relato bíblico, vai longe de prova, de luta, de aflição. Mas em todas as provas o Senhor apareceu. E temos certeza que no meio da nossa prova, o Senhor também aparecerá. O que nós queremos dentro do nosso coração, que não negaremos o Senhor por aí. Nada, irmão. Nada separa esse amor. Essa intimidade que nós temos com o Todo-Poderoso. Esse carinho que nós carregamos dentro do nosso coração. Esse amor que nós temos infinito por Ele. Como disse, já disse agora há pouco, não pelo que Ele pode dar para nós. Porque quando nós servimos a Deus por algo, porque Ele pode dar para sermos interesseiros. E o Senhor não quer interesseiro. Ele quer verdadeiro adorador, que ama em espírito e em verdade. Agora, é que nessa noite todos nós que estamos aqui por essa palavra, não possamos ser interesseiros agora. Entrar, querer servir a Deus por benefício, mas servir a Deus porque nós amamos Ele. E pelo que Ele já fez para nós também. Glória a Deus. Para dizer que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para ser crucificado pelo amor da nossa alma. Então essa palavra dessa noite, carrega no teu coração cântico de vitória. Nós cantaremos vitória junto com o Senhor Jesus, e o nome de Deus será glorificado. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado. Amado, Criador, Senhor. Pai Santo, amado, glória a Deus. Glória a Deus. Sim, ó Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus.